A paz do Senhor, tudo bem? Pastor Divino Silva. Nós vamos falar sobre uma temática muito importante no nosso estudo bíblico de hoje, sobre o aborto. O que está por trás do aborto? O Código Penal brasileiro, ele tipifica como crime em relação à questão do aborto. E a igreja, como o termo eclésio, que é ajuntamento, essa força evangélica, precisa entrar para o desafio. Nas questões morais, a igreja ela precisa sair da zona de conforto e interferir também nas políticas públicas. Eu fiz até uma pequena anotação aqui. A Bíblia proíbe a morte de inocentes. Êxodo capítulo 20, o verso 13, ainda diz que é digno de proteção esses pequenos, que está em Êxodo capítulo 21, os versos 22 e 26. Então, já no prefácio desse texto, você já vai observando que a Bíblia ela não apoia o aborto. Em Isaías 44, o verso de número 2, diz assim, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, formação, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, formou desde o ventre. Então há um princípio doutrinário, formal, moral, que defende sobre a questão da vida nesta gestação. Depois a Bíblia vai estar também se referindo em Jó capítulo 10, os versos 8 ao 12. Antes de nascer, diz que antes de nascer, já havia um plano de Deus para aquela vida. E ele vai estar falando sobre o seu ventre, que estava no ventre. Deus formou no ventre, Isaías 44, verso 12, ou seja, já estava vivo. Então, se eu como cristão e você como uma família de bem, você não deve apoiar a legalidade do aborto, até porque no Brasil, pelo Código Penal, é crime. Vamos entender um pouquinho mais no próximo vídeo. Vamos estar detalhando sobre esse assunto no quesito chamado o Deus Moloque, que é o Deus que trazia toda essa ruína para as famílias, e as famílias deveriam oferecerem sacrifícios das suas crianças. Vamos para o próximo assunto. Neste segundo vídeo agregado ao primeiro sobre a temática aborto, eu, pastor Divino Silva, vamos estar falando e fazendo lembrar de alguns textos que falamos no primeiro vídeo, que é Êxodo, capítulo de número 20, o verso 13, que fala sobre a questão aborto. São textos que Deus abominava aqueles que tiravam a vida de inocentes. Êxodo, capítulo 21, os versos 22 ao 25, Isaías 44, verso 2, também Salmos 139, os versos 13 ao 16, e Jó, capítulo 10, os versos 8 ao 12. Moloque, lembra desse nome, Moloque, o Deus do sacrifício infantil. Você sabia que aquele que não educa o seu filho na palavra de Deus, na moral, está condenando a sua geração? Leia Levítico, capítulo de número 18, o verso 21, e também capítulo 20, os versos 1 ao 3. E 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso 8, quando aqueles que se apostatam da fé, acreditavam numa coisa, então pregam alguma coisa, então dizem ser cristão, mas o seu perfil e a sua ideologia não diz que você é um verdadeiro cristão. Moloque era um híbrido, meio homem, meio boi, e era-lhe oferecido crianças em sacrifício. Veja só e observe do que está ligado à questão dessa temática satanista chamada legalização do aborto. O que está por trás disto? Ou então é uma questão política, é uma questão social, e a igreja precisa imediatamente debater sobre esses assuntos. Você, como cristão, precisa debater sobre esse assunto. Os deuses dos filhos de Amon, os amonitas,
Eles traziam essa evidência do sacrifício infantil. Gênesis capítulo de número 19, o verso 38. Deus vê, e no texto se refere à abominação, à descriminalização, imoralidade social e nacional. Quem se adere a isto, à ideologia de gênero, ao aborto, à legalização das drogas, está se tornando uma pessoa contrária ao princípio do cristianismo. Deus, ele repreendeu os filhos de Judá através do profeta Jeremias, que está no capítulo de número 32, o verso 35, sobre essa interferência dos amonitas e sobre esse deus Moloque em relação ao sacrifício infantil. E olha que eu não estou me referindo às matanças dos inocentes, quando Cristo ainda bem pequeno, quando o decreto em relação a Moisés, ao seu povo, estou me referindo somente a esse texto. A ideologia de gênero, a legalização das drogas e também a descriminalização do aborto, ou seja, a legalização do aborto, é uma temática que precisamos estar de pé, e a igreja precisa trabalhar as políticas públicas, orientar os irmãos, orientar a igreja em relação a este perfil. E um cristão verdadeiro, ele não defende esta ideia da legalização do aborto, porque ali já há um princípio de vida, já há uma vida. É por isso que Deus, ele estabelece que a igreja e os seus períodos, aí vamos chamar não de dores de parto, como diz Mateus capítulo 24, mas o princípio de dores, que são esse tipo de perseguição, um sistema que é contrário a tudo que é moral, tudo que é verdadeiro, e nós precisamos estarmos atentos a tudo isto. Então, só mais uma temática sobre o aborto. O cristão, o verdadeiro cristão, não pode defender nem apoiar a legalização do aborto. Nós vamos para o nosso terceiro vídeo sobre essa temática, mas fica um abraço de Pastor Divino Silva. Não apoie a legalização do aborto. Deus abençoe.